Você já acordou pela manhã com a boca completamente seca, a língua grudando no céu da boca e uma sede enorme? Como se tivesse passado horas sem beber água. A maioria das pessoas simplesmente toma um copo d'água e segue a rotina, só acreditando que isso é normal. Mas a verdade é que, em muitos casos, esse pode ser um dos primeiros sinais de que alguma coisa importante está acontecendo dentro do seu organismo. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Antes de continuar, já aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você recebe conteúdos que podem ajudar a identificar problemas de saúde antes que eles se tornem algo mais sério. Eu sou o Dr. Gildo Rocha e, ao longo da minha experiência atendendo pacientes, percebi que muitos ignoram pequenos sinais que o corpo envia diariamente. Infelizmente, algumas pessoas só descobrem que tinham uma doença quando ela já está em estágio avançado. E não é raro ouvir frases como: doutor, eu acordava com a boca seca todos os dias, mas achei que fosse normal. O problema é que nem sempre é. A medicina chama essa condição de xerostomia, que é a redução da produção de saliva. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a saliva é muito mais importante do que parece. Ela protege os dentes, ajuda na digestão, combate bactérias, mantém a boca saudável e participa até da defesa natural do organismo. Quando essa produção diminui, não é apenas a boca que sofre. Muitas vezes, esse é apenas o primeiro alerta de que existe um problema maior. E pense no seu corpo como uma casa moderna, equipada com diversos sistemas funcionando ao mesmo tempo. Quando surge um defeito na parte elétrica ou hidráulica, aparecem pequenos avisos antes que tudo pare de funcionar. Com o organismo acontece exatamente a mesma coisa. A boca seca ao acordar pode ser uma dessas luzes de alerta dizendo que algo precisa ser investigado. E a primeira causa costuma ser justamente aquela que quase todo mundo imagina: a desidratação. Durante a noite, enquanto você dorme, o corpo continua trabalhando intensamente. Você perde líquidos pela respiração, pela pele e pelo funcionamento natural do organismo. Se já foi dormir sem consumir água suficiente, esse déficit fica ainda maior pela manhã. Mas existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. Há pacientes que bebem bastante água durante o dia e, mesmo assim, continuam acordando com a boca extremamente seca. Quando isso acontece, normalmente existe outra explicação por trás desse sintoma, e é aí que começa a verdadeira investigação médica. Mas então surge uma pergunta importante: se não é apenas falta de água, o que mais pode provocar esse sintoma? Uma das causas mais comuns e menos diagnosticadas é a apneia do sono. Talvez você conheça alguém que ronca muito, ou até você mesmo receba reclamações de quem dorme ao seu lado. O ronco pode ser apenas um incômodo, mas também pode indicar que a respiração está sendo interrompida diversas vezes durante a noite. Quando isso acontece, o organismo tenta compensar abrindo a boca para facilitar a passagem do ar. O resultado é um fluxo constante de ar ressecando toda a mucosa da boca durante horas. Você acorda com a língua seca, os lábios rachados e aquela necessidade imediata de beber água. O problema é que a boca seca acaba sendo apenas a ponta do iceberg. A apneia do sono está relacionada ao aumento do risco de pressão alta, infarto, acidente vascular cerebral, arritmias cardíacas e diabetes. Muitas pessoas acreditam que dormem bem porque passam 8 horas na cama, mas, na realidade, o cérebro desperta dezenas de vezes durante a noite para que a respiração volte ao normal. Esses despertares são tão rápidos que a pessoa nem percebe, mas o organismo sofre as consequências por anos. Os sinais costumam aparecer aos poucos: ronco intenso, cansaço ao acordar, sonolência durante o dia, dificuldade de concentração, dor de cabeça pela manhã e, claro, a boca seca logo ao despertar. Se você reconhece 2 ou mais desses sintomas, vale muito a pena conversar com seu médico sobre uma investigação mais detalhada. Outra condição que merece atenção é o diabetes. Muita gente associa diabetes apenas ao excesso de açúcar no sangue, mas poucos sabem que uma das manifestações iniciais pode ser justamente a boca seca. Quando a glicose permanece elevada, o organismo tenta eliminar esse excesso pela urina.
Para isso, utiliza uma quantidade maior de água, favorecendo a desidratação e reduzindo a produção de saliva. É por isso que, além da boca seca, muitas pessoas começam a sentir sede o tempo todo, levantam várias vezes durante a madrugada para urinar e passam a apresentar um cansaço que parece não melhorar, mesmo após uma boa noite de sono. Infelizmente, o diabetes tipo 2 pode permanecer silencioso durante muitos anos. Enquanto isso, vai comprometendo lentamente vasos sanguíneos, nervos, rins, olhos e coração. O corpo costuma avisar antes que surjam complicações, mas esses sinais quase sempre são ignorados. Por isso, se a boca seca se tornou uma rotina e vem acompanhada de sede excessiva, aumento da vontade de urinar ou histórico familiar de diabetes, não deixe de fazer uma avaliação médica. Muitas vezes, um simples exame de sangue pode identificar o problema precocemente e mudar completamente o rumo da sua saúde. Mas ainda existe um detalhe que muita gente desconhece. Nem sempre o problema está em uma doença. Em alguns casos, a própria medicação pode ser a responsável pela boca seca. Existem centenas de medicamentos que têm esse efeito colateral, principalmente aqueles usados para controlar pressão alta, ansiedade, depressão, alergias e até alguns remédios para dormir. Isso não significa que você deve interromper o tratamento por conta própria. Muito pelo contrário. A orientação é conversar com seu médico para avaliar se existe alguma alternativa ou ajuste que possa reduzir esse desconforto sem comprometer o tratamento. Outro ponto importante é observar se a boca seca vem acompanhada de olhos constantemente ressecados, dificuldade para engolir alimentos ou dores nas articulações. Em algumas pessoas, especialmente mulheres acima dos 40 anos, isso pode estar relacionado a doenças autoimunes que afetam as glândulas responsáveis pela produção de saliva e lágrimas. Quanto mais cedo essas condições são identificadas, maiores são as chances de controlar os sintomas e preservar a qualidade de vida. Também vale lembrar que respirar pela boca durante o sono, seja por rinite, sinusite, desvio de septo ou congestão nasal, pode provocar exatamente esse mesmo quadro. O nariz foi criado para filtrar, aquecer e umidificar o ar antes que ele chegue aos pulmões. Quando essa função é substituída pela respiração bucal durante horas, toda a mucosa da boca perde umidade e o ressecamento aparece logo ao despertar. Agora quero deixar uma mensagem muito importante. A boca seca não deve ser encarada como uma doença, mas como um sinal. O corpo está tentando chamar sua atenção para alguma alteração que merece ser investigada. Em alguns casos, basta corrigir hábitos simples, como aumentar a ingestão de água, reduzir o consumo de álcool, evitar excesso de café e melhorar a qualidade do sono. Em outros, esse sintoma pode ser a oportunidade de descobrir precocemente problemas como diabetes, apneia do sono, alterações renais ou outras condições que, quando tratadas no início, apresentam resultados muito melhores. Meu conselho é simples: se você acorda frequentemente com a boca seca, não ignore esse sinal. Observe se existem outros sintomas associados, procure seu médico de confiança e faça uma avaliação. Muitas vezes, exames básicos são suficientes para esclarecer a causa e evitar complicações futuras. Nosso corpo conversa conosco todos os dias. A diferença é que poucas pessoas aprenderam a ouvir esses avisos antes que eles se transformem em doenças mais graves. Espero que, depois deste vídeo, você passe a olhar esse sintoma com outros olhos e, principalmente, cuide da sua saúde de forma preventiva. Afinal, quando o diagnóstico acontece no momento certo, as chances de tratamento e de uma vida com mais qualidade são muito maiores. Até a próxima!